Dois, três. Olá, começando, pessoal do ciclo 4, com vocês, professor Janduí, para mais uma aula de ciências. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar da reprodução, dos tipos de reprodução, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Importante que vocês saibam que reproduzir é gerar um novo ser. Reprodução é a capacidade que o ser vivo tem de originar outro ser vivo. Só quem é capaz de reproduzir são seres vivos. Então, a reprodução é a característica mais marcante, né, do ser vivo. A reprodução ela pode ser de dois tipos: assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, presta atenção que nós vamos ver as diferenças entre elas. Envolve apenas um organismo, ou seja, apenas um ser vivo é capaz de gerar outros. O único ser vivo capaz de reproduzir. Na reprodução assexuada, não há atenção, troca de gametas, de células sexuais, né? Como, por exemplo, não há o envolvimento de espermatozoide de óvulos na parada. Os descendentes da reprodução assexuada são todos iguais ao seu genitor, né? Ou seja, a reprodução assexuada só produz clones, indivíduos geneticamente iguais. Todos os descendentes em uma reprodução assexuada são geneticamente iguais. Portanto, se surgir na natureza algo prejudicial a um, isso seria prejudicial a todos, né? Então, em termos evolutivos, a reprodução assexuada, atenção, não é muito boa. Ela não gera variabilidade genética, não produz variabilidade genética. Agora, é mais rápida e mais simples quando comparada com a reprodução sexuada. Quem reproduz assexuadamente, certo? Quase que a totalidade das bactérias, né? Muitos protozoários, como amebas, e alguns vegetais. Já a reprodução sexuada, presta bem atenção, ela envolve a participação de dois organismos, do macho, que vai produzir espermatozoide, e da fêmea, que vai produzir óvulos. Óvulo e espermatozoide são genericamente chamados de gametas. O que quer dizer isso? Células reprodutoras. As células reprodutoras, genericamente, são chamadas de gametas. Célula reprodutora feminina, óvulo; célula reprodutora masculina, espermatozoide. Essas células se unem, né, se juntam em um processo chamado fecundação. Fecundação é, portanto, a fusão, a união, a junção do óvulo com o espermatozoide, que vai originar uma célula chamada zigoto, e a partir do zigoto forma um embriãozinho, um novo ser vivo. Esse ser vivo originado a partir desse processo de reprodução sexuada, ele é diferente dos seus pais. Por quê? Porque ele tem a mistura de material genético dos dois. Então, os indivíduos resultantes de uma reprodução sexuada são geneticamente diferentes. A reprodução sexuada promove variabilidade genética, e isso é bom em termos evolutivos, ao contrário da reprodução assexuada. Por quê? Porque se na natureza surgir algo prejudicial a um, isso não será prejudicial aos demais, poderá não ser prejudicial aos demais. Beleza? Contudo, a reprodução sexuada, ela é mais lenta e mais complexa quando comparada à reprodução assexuada. Então, seres humanos reproduzem sexuadamente, né? A maioria dos animais e das plantas. Beleza? Vamos
Continuando. Então, é o seguinte, presta atenção. Aqui nós vamos às principais estratégias reprodutivas, atenção, em plantas e animais. Ou seja, como as plantas e os animais reproduzem. As plantas podem reproduzir sexualmente, é o caso da maioria, e assexuadamente, em alguns casos. Na reprodução sexuada das plantas, vai ser fundamental a participação, certo? Deixa eu mudar de cor aqui. A participação do órgão masculino da flor, que fica nessa região, e do órgão feminino. Então, na flor, nós vamos encontrar, na maioria das flores, um órgão masculino e um órgão feminino, né? O órgão masculino vai produzir o gameta, correspondente, para simplificar aqui, vamos dizer que é o pólen, o grão de pólen, e o órgão feminino vai produzir o óvulo. Então, o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino, vai formar um zigoto. Esse zigoto vai formar uma sementezinha. Essa sementezinha se forma aqui, nessa região da flor chamada ovário. E plantando a semente, né, nós vamos ter uma nova planta. Beleza? Na reprodução assexuada, então podemos usar estacas, né, que são galhos da plantinhas, né? A gente tira lá um galho da planta e coloca no vaso, e a partir dali vai haver o enraizamento e a formação de uma nova planta. Mas isso não é possível com todos os tipos de plantas. Também a partir de um broto é possível, né, produzir novas plantas, dependendo do tipo de planta, né, fazer mudas de determinados tipos de plantas. Então, isso são exemplos de reprodução assexuada. Nos animais, vai acontecer semelhante ao que acontece com nós, seres humanos. É, o macho vai produzir o espermatozoide, né? Que é, digamos assim, é o gameta masculino, né? Na maioria dos animais. A fêmea vai produzir o óvulo. Os dois vão se encontrar num processo chamado de fecundação e aí vai formar um novo ser vivo. Agora, os animais podem ser classificados em três grupos: ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Preste atenção. Se o animal produz o ovo, né, e põe esse ovo para fora do corpo, para partir dali ser gerado um novo ser vivo, é o caso das aves, né? De alguns tipos de peixes, de alguns tipos de insetos, né, répteis. Então, ele é ovíparo. Então, o animal ovíparo põe o ovo, né, fora do corpo e ali nasce um ser vivo. Vivíparo, ele não produz ovo. O filhote se desenvolve, né, no corpo materno. Ovovivíparo. O animal produz o ovo dentro do corpo, certo? Mas esse ovo fica dentro do corpo até o nascimento do filhote, né? Vai acontecer isso em alguns peixes, em alguns répteis, como alguns tipos de cobra. Beleza? Seguindo então. E como o que é bom dura pouco, a nossa aula vai ficando por aqui, mas preste atenção. Isso é só parte do processo. Aqui nós temos parte da aula. Entenda, essa aula continua com o Google Formulário, que a gente sempre disponibiliza para vocês, né, juntamente com a videoaula. Então, lá tem, né, o exercício para você fazer os exercícios baseado nessa aula que vocês vão fazer e vão, né, retornar para a gente e vão enviar para a gente, né, para que nós possamos, né, observar o que foi respondido por vocês, avaliar e gerar nota. Não esquecendo que também tem um material impresso que vocês devem, né, buscar na escola. E também temos, né, uma vez por semana, duas, dependendo da carga horária do professor, um dia em que a gente fica de plantão, né, na escola, para que a gente possa tirar dúvida de vocês através
do Meet, né, do Google Meet, ok? Grande abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, e Ele há de permitir, porque Ele é Pai e é bom. Grande abraço.